Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Turismo. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Turismo. Eu sou Sávio Neves, presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje a gente embarca em uma das modalidades que mais cresce no Brasil e no mundo, o turismo religioso. Um segmento que move fé, cultura, economia criativa, desenvolvimento local e, claro, milhões de pessoas todos os anos. Só no Brasil, o turismo religioso é responsável por mais de 40 milhões de viagens por ano. Viagens que envolvem peregrinações, festas religiosas, retiros, rotas temáticas, viagens missionárias, cruzeiros religiosos, enfim, muita experiência. E quem conversa conosco é o secretário executivo do Instituto Redemptor, Marcos Matos. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Sávio Neves. Uma boa noite, querido ouvinte da Rádio Catedral. Marcos, esse é um tema que, como a gente disse aqui na abertura, que muito cresce nessa atividade, que é a vocação do Rio de Janeiro, a vocação do Brasil, que é a atividade econômica do turismo. E a gente vê, enfim, alguns movimentos importantes nesse turismo da fé, no turismo religioso, aqui mesmo do lado, aqui em São Paulo, em Aparecida do Norte, né, o 12 de outubro, o dia da nossa padroeira, a peregrinação que acontece, são milhões de pessoas num dia que se revezam no espaço já apertado para participar daquelas solenidades, de toda aquela programação, daquela rica programação que acontece naquela cidade no interior de São Paulo. E a gente está vendo esses movimentos pelo Brasil todo, né? No Nordeste, no Sul do país, aqui na região Sudeste, enfim. E eu queria que a gente começasse aqui o nosso papo, para o nosso ouvinte entender melhor o conceito, o que é o turismo religioso. Muito bem, Sávio. É importante a gente dizer o papel do Instituto Redemptor diante do turismo religioso e do turismo religioso católico, né? A gente estava conversando aqui, estamos arrumando a casa, estamos promovendo cada vez mais o fomento do turismo religioso católico, para assim a gente começar a promover o turismo religioso como um todo, porque realmente abarca muitas áreas de fé. Sim. Né? O turismo religioso, ele não deve ser confundido com apenas uma peregrinação ou uma excursão de paróquia, mas sim um turismo de experiência, né? E esse turismo vem crescendo cada vez mais. A Europa já vive isso muito bem. A maioria do turismo feito hoje em dia na Europa é do turismo religioso. Lá na Europa a gente tem alguns exemplos assim, clássicos, né, tradicionais. Fátima, em Portugal. Justamente. Né, o Santuário de Fátima. Santuário de Lourdes, que fica ali na fronteira entre a Espanha e a França, nos Pirineus, que também é impressionante. Nós estamos falando ali de 500 mil de pessoas que vão num lugar, com acesso complicado, e as pessoas vão visitar lá onde apareceu Nossa Senhora de Lourdes. E outros, Assis, na Itália, enfim, as basílicas, o próprio Santiago de Compostela, sim, que é um destino também religioso, né? E o Instituto Redemptor, ele vem para organizar e para fomentar, incentivar esses fluxos turísticos pelo Brasil, e principalmente, nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, que tem também uma grande riqueza para ser mostrada, explorada e promovida. Então eu queria ver que você explicasse assim o papel do Instituto Redemptor nesse contexto de promoção do turismo religioso. Perfeitamente, Sávio. Para quem não sabe, o Instituto Redemptor é o instituto que gera os ativos do Cristo Redentor, é o Instituto do Cristo Redentor. E todos sabem que o Cristo Redentor é a porta de entrada do turismo brasileiro, né? Do turismo como um todo. Mas também o Cristo Redentor é um santuário católico. Sim. E ali nós recebemos diversas iniciativas de turismo por esse Brasil. Então, nós nos achamos até no dever de canalizar, né, e de centralizar como instituto as iniciativas que estão isoladas no Brasil do turismo religioso. Nós vemos
dentre tantas, a cada interior. Às vezes a cidade ela não consegue desenvolver por uma indústria, ou por uma praia, ou por algum um trade turístico, mas consegue desenvolver na parte do turismo religioso, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas o Instituto atualmente ele tem essa perspectiva de juntar os dados, juntar essas pessoas que estão trabalhando isoladamente e dar visibilidade através do Cristo Redentor a essas iniciativas. Se você pensar, Marcos, em quase toda cidade, né? Regiões, as capitais, Salvador, por exemplo, tem lá um importante fluxo turístico também, e datas religiosas, enfim, que já por si só já fazem aí um grande movimento desse fluxo turístico religioso. Uhum. E eu acho que o Instituto Redemptor, aqui através do Santuário do Cristo Redentor e com esse farol do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, eu acho que ele desempenha um papel fundamental de promoção e de fomento a essa atividade tão importante que gera muita riqueza, gera muitos empregos, enfim, uma economia forte que está no entorno dessa atividade. E aí eu já emendo, Marcos, para você nos explicar o crescimento do turismo religioso no Brasil nesses últimos anos. Eu acredito, Sávio, que o pós-pandemia, ou durante a própria pandemia, muitos brasileiros e o ser humano, né, de uma forma geral, voltou-se para dentro. E voltou-se também para o transcendente, né? Começou a pensar na vida, refletir sobre a vida que tinha vivido até então. E eu acredito que esse é um dado interessante para a gente começar a pensar como nesse aumento do fluxo do turismo religioso, né? Então, lembrando que o turismo religioso não é apenas visitar a igreja, não. A gente está falando de um turismo de experiência, de sentido, que faz a pessoa refletir acima disso tudo que estamos vendo aqui. Existe algo a mais, né? Existe algo que me leva a me aprofundar ao autoconhecimento. Então, acredito que o homem moderno, pós-pandemia ali, ele tem se voltado mais para um autoconhecimento e para uma transcendência. E aí a gente vê um reflexo disso nos dados do crescimento do turismo religioso. Marcos, quais são os principais destinos de turismo religioso no Brasil que você identifica assim como grandes atrações? Voltando ao nosso lado aqui sudeste, que é onde a gente acaba estando mais, né, e tem mais acesso, nós temos a Rota da Fé, que é ali no Vale do Paraíba. Aqui o carioca ele é muito acostumado a pegar a Dutra, subir para São Paulo e passar justamente nos polos de grande espiritualidade, né? A gente vai começar ali por Cachoeira Paulista, Canção Nova, que muitos ouvintes acompanham a TV Canção Nova, e faz um grande serviço para a evangelização. Nós temos Guaratinguetá, o primeiro santo brasileiro, Santo Antônio. Isso aqui no eixo da Dutra, né? No eixo da Dutra, né? Frei Galvão. Frei Galvão. Nós temos própria Aparecida, que você citou lá aqui no início, né? E que recebe milhões e milhões de peregrinos, né? E cada ano que você retorna a Aparecida, ela está diferente, completamente diferente. Então, é um turismo que une a fé, mas também une o entretenimento, une a família, une o lazer, né? Eles conseguem dialogar com essas frentes todas. E fora aí pelo Brasil, né? Nós temos agora um fenômeno dos grandes monumentos, né? Agora, Nossa Senhora de Fátima, no Nordeste, nós temos São Miguel sendo construído aqui próximo na cidade do município de São Miguel, no interior de São Paulo. Nós temos tantos outros atrativos, se me permite dizer, né? Claro. De fluxo de turismo religioso por esse Brasil inteiro, desde aparições até lugares milagrosos, né? Que reúnem a comunidade e essa comunidade se expande para receber os seus turistas e fomentando a economia local, sem dúvida. O Santuário Cristo Redentor está nessa rota? Sem dúvida. O Cristo Redentor, o nosso grande desafio agora é tirar só a imagem de monumento, que já é conhecido internacionalmente, e trazer o lado católico. É um santuário católico que tem missas diárias, sacramentos celebrados todos os dias, batizados, confissões, casamentos, e ele se torna como um pilar ali, é um polo principal, né? E dali a gente tem construído através das geminações, que é um grande produto que o Redemptor consegue oferecer hoje, que é essa unidade entre o Santuário do Cristo Redentor e outros santuários
para o Brasil afora e até internacionalmente, né? Nós temos geminações com o Santuário do Cristo Rei, em Portugal, Marateia, na Itália, Deloteiro, na Espanha. Venezuela também, não foi? Venezuela, o padre iniciou o documentário, né? Exato. Infelizmente teve aquele acidente, né? Exatamente. Graças a Deus se recuperou muito bem. Graças a Deus. E então, assim, a gente tenta buscar os Cristos espalhados pelo mundo e grandes santuários para que se unam ao Cristo Redentor para a gente promover essa grande rota de fé. Teve uma exposição que nós fizemos lá na estação do Cosme Velho, do trem do Corcovado, e nós, naquele aniversário do trem do Corcovado, se eu não me engano, 120 anos, agora fez 141, mas foram 120, há 21 anos atrás, e eu estou há 27 anos lá. Naquela ocasião, nós fizemos uma exposição dos Cristos Redentores inspirados no Carioca, espalhados pelo mundo. E legal. Pasme, que são mais de 700. Mais de 700. Uhum. E eu estou lembrando um aqui que fez a germinação com vocês, que é aqui no interior do estado do Rio, no município de Itaperuna, num distrito chamado Raposo. Sim. E lá tem um Cristo Redentor e fez uma germinação com o nosso Santuário do Cristo Redentor aqui, que inspirou todos nós. Eu sou mineiro de São João del Rei, lá tem um Cristo Redentor também, construído pelo mesmo engenheiro que construiu o Cristo Redentor do Rio, Heitor da Silva Costa, que fez o lá de São João del Rei também. Então, assim, essa história, ela é uma história muito rica, né? Porque 1931, o nosso aqui, o original. Sim. E a partir desse do Rio de Janeiro, todos esses outros apareceram, inclusive na Itália, no mundo inteiro você tem monumentos do Cristo Redentor, todos inspirados no nosso monumento carioca aqui. E a importância do turismo, quer dizer, esse ano o Cristo Redentor, a visitação ao Santuário do Cristo Redentor, com todo o apelo religioso, mas o apelo ecológico, porque você tem ali o Parque Nacional do Tijuca, a vista de 360 graus, enfim, um passeio, geografia, história, tudo que está envolvido naquela visita. Esse ano bateu recorde. Sim. Entendeu, Marcos? Que é o ano que o Cristo Redentor mais recebeu visitantes, entre eles peregrinos que vão exclusivamente pela questão da religiosidade, da transcendência, procurando um espaço mesmo de meditação, de reflexão, e outros que vão ali meio distraídos e são pegos pela emoção. Uma bela surpresa, né? Que é uma bela surpresa. E eu fico pensando que as pessoas, e os cariocas principalmente, era essa provocação que eu queria fazer aqui nesse primeiro bloco, as pessoas não associam o Cristo Redentor adulto com o menino Jesus do presépio. Isso a gente tinha que fazer. Então, no mês de dezembro, a gente conseguir mostrar para as pessoas o seguinte: esse Cristo que está lá em cima, adulto, é esse que está aqui na manjedoura. Então vamos subir para homenagear o aniversário dele, que vai ser no dia 24 para 25. Sim. E aí a gente fazer uma grande campanha, aí dá para fazer muita coisa bacana. Eu acho que isso as pessoas precisam associar. É totalmente dissociado. O monumento do Cristo Redentor, aquilo lá é um. E aquele que a gente vê nos presépios, pequenininho, recém-nascido, com José e Maria, e os 3 reis magos, as pessoas não sabem que é a mesma pessoa. Esse é um desafio que ninguém melhor que o Padre Omar vai saber tratar essa história. Sem dúvida. Mas eu acho que isso é um grande desafio. E a gente precisava... claro que tem um apelo aí mercadológico, uma questão muito do turismo como atividade, mas também tem da transcendência e da reflexão. Da gente conseguir associar isso, falar, olha, mês de dezembro é mês do nascimento de Cristo, do nosso monumento, vamos lá falar com o aniversário, vamos lá visitar o aniversariante e vamos levar um presentinho. Esse presentinho a gente recolhe e aí faz várias ações que puder fazer. Né? Eu acho que esse é uma boa provocação para o Instituto Redemptor, importante falar aqui em latim, para desenvolver. Eu acho que está maduro para isso. Né? Eu acho que tudo isso que aconteceu, eu peguei todas essas evoluções, essas fases, eu peguei o Cristo Redentor, a igreja, a arquidiocese, declarando aquele espaço como um santuário. Eu sou da época que as pessoas iam para lá de biquíni, de sunga, enfim, sem nenhum respeito, apesar de sempre ser
um espaço religioso, porque foi a igreja que construiu. Uhum. E teve uma época que isso se perdeu. A chegada do santuário, com o reitor, com toda essa história que o Padre Omar trouxe de melhorar a recepção, dar um atendimento melhor para o peregrino, o visitante, o turista, mesmo esse que chega desavisado. Sem saber, né? Uhum. Mudou a história do Cristo Redentor. Basta ver os números. E aí a gente fala do número do Cristo Redentor. Eu cheguei lá, o trem do Corcovado transportava, só para você ter ideia, 200 mil pessoas por ano. Esse ano nós vamos bater 1,5 milhão, já estamos indo para 2 milhões. Quer dizer, nós botamos quase 10 vezes mais. É impressionante os números. Isso o trem do Corcovado. Outros tantos vão de van que não existia. Sim. A van não existia. A van também é uma evolução de uma bagunça que tinha ali. As pessoas iam de carro, paravam o carro dentro do gramado, do jardim, enfim. Era uma complicação. E hoje melhorou muito, ordenaram aquela visitação. Então vamos deixar essa provocação nesse primeiro bloco. E a gente já volta aí para o segundo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente segue com mais curiosidades e tendências do turismo religioso com Marcos. Já, não saia daí. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Turismo. E se você chegou agora, hoje nosso papo é sobre a força do turismo religioso, um dos segmentos que mais cresce no Brasil e no mundo. E quem nos ajuda a entender as tendências, os desafios e as oportunidades desse segmento é o secretário executivo do Instituto Redemptor, Marcos Matos. Marcos, a gente acabou lá o primeiro bloco falando do turismo como uma atividade econômica, como um segmento que movimenta muito dinheiro também, porque gera muito emprego, absorve muita mão de obra e tem uma importância enorme, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que nós temos esse grande símbolo que é o Santuário do Cristo Redentor. E eu queria que você nos explicasse aqui para os nossos ouvintes como essa atividade do turismo religioso pode ajudar a impulsionar o desenvolvimento econômico dos municípios aqui do interior do estado do Rio de Janeiro. Perfeitamente, Sávio. Se tratando do município que estamos, o próprio Rio, é fácil porque o estado já é turístico por si só, né? Independente do turismo religioso ou não. Então, o turismo religioso meio que ele pega uma carona ao turismo que a gente já vive. Agora, falando em relação a municípios do interior, e aí eu peço licença para falar como um todo, né, dos municípios do Brasil, o Instituto Redemptor também tem como essa missão prestar essa consultoria. A gente já pega toda a expertise do nosso reitor, Padre Omar Raposo, de toda essa história aí que você contou no último bloco, do que foi, o que era o Cristo Redentor e o que se tornou o Cristo Redentor, e a gente oferece a essas instituições, principalmente as instituições que estão voltadas à Igreja Católica, porque são as pessoas mais próximas, como eu digo, né? Vamos arrumar a casa primeiro, para depois a gente começar a arrumar a casa dos outros. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um município chamado Cássia, no interior de Minas, você é mineiro, e lá nós temos o maior santuário dedicado a Santa Rita do mundo. Então, foi uma iniciativa privada, montaram todo aquele aparelho, e o santuário, e a réplica da casa de Santa Rita e tudo mais. Só que a cidade em volta não cresceu. Né? Não cresceu no mesmo ritmo do santuário. Então, os reitores de lá, os padres que administram, levantaram essas questões para a gente. Né? A parte de hotelaria não cresceu, a parte de gastronomia não cresceu. Então, é uma atenção junto às secretarias de turismo de cada município desse, menor que seja, dá uma atenção a um santuário que sempre tem aquela igreja central, ver se não tem uma devoção particular para aquela região, para que peregrinos indo até lá, eles possam ficar mais um dia. Esse santuário, por exemplo, de Santa Rita, o peregrino não consegue passar mais de um dia. Ele poderia ficar, mas se a própria cidade
conseguisse acolher esse peregrino, né? Então, tem dia que eles recebem 5.000 pessoas, mas não tem onde dormir. Então, as pessoas retornam para as suas cidades. Então, é um apelo que a gente faz aqui aos nossos ouvintes, às pessoas que estão ligadas à política, né? Secretaria de Turismo, principalmente, de ter esse olhar sobre o turismo religioso, sabendo que o turismo religioso crescendo, tudo que está em torno cresce junto, porque a gente precisa, o turismo vai trazer novas demandas e a gente precisa sanar essas demandas através da economia local mesmo e economia sustentável, né? É uma questão até de inteligência do prefeito, né? Se ali é a única vocação que tem, numas cidadezinhas pequenas, como Minas Gerais, tem sempre uma basílica, uma igreja que tem lá uma padroeira, né? Sempre tem. É investir nisso, né? E trazer visitante através da igreja e, a partir disso, desenvolver o comércio local, artesanato, restaurantes, as pousadinhas. É a grande vocação, eu acho que é fundamental. Eu estava ouvindo você falar agora, Marcos, eu estava lembrando, eu moro aqui no Recreio, em frente à réplica do Santuário de Fátima. Que é espetacular, né? Sim. Não sei se você conhece ali. É igualzinho, eles pegaram lá aquele onde teve a aparição, né, da Nossa Senhora de Fátima. A Capela das Aparições. A Capela das Aparições, lá com os pastorinhos, né, os três. E fizeram ali. Então, no dia de Nossa Senhora de Fátima, é inacreditável, é loucura aquilo lá. Vai ficar lotado o acesso ali. Eu vejo ali. E é recente, isso não tem muitos anos. Não tem. Sei lá, 10 anos talvez, ou um pouquinho mais. Mas é muito recente e você precisa ver. Ali um pouco depois, em Vargem Grande, tem lá Nossa Senhora de Schoenstatt. Sim. Que é na Estrada dos Bandeirantes. Vargem Pequena. É inacreditável. Com as freiras que lá. Tem as irmãzinhas que cuidam. Com as irmãs, sim. É lotado também. É uma loucura o fluxo de pessoas ali. E até importante falar, desculpa te interromper, eles estão no ano jubilar, né? Então, todo peregrino que visita alguma capelinha de Schanstatt recebe indulgências por causa desse ano jubilar que a grande família de Schanstatt, né, está comemorando. Então, na Alemanha, né? Na Alemanha. Convido você, então, que não conhece ainda lá o Santuário de Schanstatt em Vargem Grande, a visitar e ainda a receber indulgência. Olha que legal. Maravilhoso. Isso daí vai ter uma saída, porque o pessoal cheio de pecado já vai lá e resolve. E é linda a capelinha. É linda. É linda, ali na Estrada dos Bandeirantes, eu conheço. Então, o ano jubilar, tá em festa, aparece lá para também ter uma bênção na Nossa Senhora de Schoenstatt. Marcos, de que forma a espiritualidade se conecta com a economia criativa nesses destinos? Sem dúvida. A gente já estava falando um pouco que é meio que consequência, né, do que aquela cidade está vivendo, né? A busca do turismo religioso, como eu disse no bloco anterior, é a busca de um sentido, né? As pessoas não querem ir apenas para ver uma imagem ou um monumento ou apreciar uma boa arquitetura de uma igreja construída. Ela quer se envolver com aquela comunidade local e ela quer também ter uma experiência religiosa, mas também cultural. Então, da forma que a gente conseguir mais trazer a espiritualidade daquele local com a cultura daquele local, eu acho que é um casamento muito belo para aumentar a experiência e melhorar a experiência daquele turista, daquele peregrino. Que é exatamente o que eu já ia te perguntar na sequência. O que diferencia uma peregrinação, quer dizer, uma visita que tem ali um objetivo exclusivo, de visitar uma igreja, uma catedral, enfim, toda a parte histórica e arquitetônica, de uma viagem tradicional sob o olhar do mercado turístico? Então, eu meio que respondi justamente a esse sentido mesmo, né? Quem procura, por exemplo, o Museu do Louvre, ele está procurando arte, né? Muitos conseguem transcender através da arte, isso também é notório ao ser humano, né? Dizem que a beleza eleva, né? Mas quem procura de fato o turismo religioso, ele procura experiência, né? Então tem o local, vai ter o local para ele apreciar, vai ter a igreja bonita, vai ter a imagem para a oração ou um local específico para o lazer, mas também vai ter um significado por trás, né? Não vai ser só aquilo, não vai terminar ali. Então o turista, eu acho que a grande diferença é essa, o turista para o peregrino,
O turista ele se prepara antes fazendo fazendo um check-in ou se programando aonde que eu vou passear, o que eu vou comer. O peregrino não, ele se preocupa com essa preparação espiritual. Então, ele se prepara, reza antes, procura saber um pouco daquela espiritualidade do local, daquela história da igreja. Estando lá, ele vive essa experiência. Marcos, o que eu acho interessante também é que o caminho, não sei se você já esteve lá na Catedral de Santiago de Compostela. Não estive ainda, mas no norte conheço. da Espanha. Uhum. Norte da Espanha. E eu tive lá esse ano. E é um negócio, assim, maravilhoso sobre todos os aspectos. Aí, nesse aspecto interior. De reflexão, de emoção, e também o arquitetônico, que é uma catedral belíssima, enorme, um negócio espetacular. E aquilo lá sempre teve um caminho de Santiago, que as pessoas sempre fizeram ali uma caminhada, a vida inteira, isso é secular, sempre aconteceu. Mas bombou, ganhou um upgrade, ganhou uma visibilidade, uma promoção, a partir do livro do brasileiro Paulo Coelho, que fez o livro Brida, e incluiu esse misticismo no caminho de Santiago. No caminho de Santiago de Compostela. E isso fez... é um best-seller, foi vendido em várias línguas no mundo inteiro. Isso fez as pessoas procurarem esse místico, essa história que estava ali descrita no livro do Paulo Coelho. Um brasileiro que promoveu um destino. E eu sempre falei, esse brasileiro tinha que fazer isso aqui pra gente aqui no Brasil. Verdade. Criar essa peregrinação, porque ele tem essa capacidade de chegar no mundo inteiro e aparecer. Os seus livros são assim, milhões de livros vendidos, né? Então essa é a curiosidade quando a gente fala que experiências como o Caminho de Santiago, Fátima, o Caminho de Jerusalém, né, lá em Israel, ele pode inspirar novos circuitos no Brasil, exatamente criando, enfim, caminhadas, peregrinações e muito mais, grandes eventos, né, que podem acontecer. Eu queria que a gente falasse aqui no final desse segundo bloco, ô Marcos, sobre a peregrinação da cruz original da primeira missa no Brasil, que o Instituto Redemptor esteve à frente na organização, e foi uma jornada super bacana, porque, apesar do grande desafio, porque né, o negócio gigantesco, envolveu milhares de pessoas, mas que eu acho que teve um sucesso muito grande de promoção, enfim, que as pessoas tomaram conhecimento disso. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito bem, a ideia partiu desde quando o Padre Omar viu lá no museu em Braga, né, a cruz que foi utilizada na primeira missa no Brasil, 525 anos atrás. E ele mesmo se questionava por que essa cruz está em Portugal, não está conosco. Enfim, indas e vindas a Portugal, o Padre Omar consegue, junto ao bispo atual, né, de Braga, a cidade, a arquidiocese de Primaz, uma liberação para que a cruz viesse ao Brasil durante um período para uma peregrinação. A ideia do padre sempre foi promover o turismo religioso, dentre a igreja, mas também com a iniciativa pública, a iniciativa privada. Então, dentro da rota que essa cruz percorreu no Brasil, nós chamamos todos os órgãos, todos participaram. E o padre também quis recontar essa história, né? Ter uma nova visão disso. Então trouxe os indígenas pataxós, que estiveram na primeira missa, né? Acompanharam, que foi o primeiro grande evento do Brasil. A gente, durante a peregrinação, costumava dizer que a certidão do Brasil estava ali, que era aquele símbolo daquela cruz pequena, uma cruz de menos de 40 centímetros, que foi utilizada no altar. E com isso nós passamos por... Que está em excelente estado, né? Está em excelente estado. Para 525 anos, né? E de ferro, né? E de ferro. É impressionante. E nós, com isso, conseguimos passar por 8 estados,
quase 30 cidades. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, vocês estiveram? Porto Alegre, estivemos em Brasília, estivemos no Pará. Na Bahia, Na Bahia, naturalmente. obviamente, foi o grande dia que foi a celebração desse jubileu, porque o pessoal de Porto Seguro já fazia, né, ali o pessoal de Santa Cruz Cabralha, onde começamos, né, onde o Brasil foi descoberto por ali, já faziam um jubileu todos os anos, já faziam as comemorações só com uma réplica da cruz. Nós temos algumas réplicas espalhadas para o Brasil, mas é a primeira vez, depois de não sei quantos, acho que 70 anos, que a cruz realmente retorna à original e fizemos uma grande festa. Então envolvemos todos os agentes, desde a iniciativa pública, né, Exército, Marinha, Polícia Rodoviária Federal, né, tivemos nos 3 poderes em Brasília, né, fomos ao Presidente da República, STF, fomos aos deputados federais, senadores, todos nos receberam muito bem e viram ali um ponto realmente de contato com a fé, mas também com a nossa história. Que maravilha. Realmente foi Quanto tempo durou tudo isso, Marcos? Foram menos de um mês, praticamente 15 dias, né, de peregrinação. Um mês, né? Foi menos de um mês, assim, desde a saída de Lisboa até a chegada por São Paulo, né, voltamos ao Rio, aí vamos para o Sul, depois Centro-Oeste, Nordeste, ficamos e terminamos por ali, e depois a cruz volta para Portugal. Então você que for a Portugal, ao Museu da Sé, em Braga, a cruz está lá. E outra curiosidade, em Braga existe lá o Santuário de Bom Jesus de Braga. Você esteve lá em Braga? Estivemos em Braga, sim. É aquele santuário que tem uma escadaria enorme. Conhecidíssimo. Que é maravilhoso, né? Que é tombado, é um patrimônio histórico tombado pela Unesco, né? Porque é o órgão da ONU. E ali tem um funicular, tem um bondinho que sobe ali na lateral, para quem não quer subir a escadaria, ou não pode subir, tiver alguma dificuldade, sobe por esse funicular. Esse bondinho, nós fizemos uma geminação com o trem do Corcovado. Então nós temos essa parceria também lá em Braga com o Bom Jesus de Braga, com o funicular de Bom Jesus de Braga, aqui com o trem do Corcovado, que é espetacular. E lá, aqui o nosso é elétrico, o deles é com água. A água vai enchendo ele vai fazendo com vasos comunicantes, vai enchendo e vai, através do peso da água, o bondinho vai subindo. É impressionante, não gasta um centavo de energia. É impressionante, é maravilhoso. É um engenho assim, fantástico para o mundo inteiro. E assim, o nosso aqui tem 141 anos, o deles tem mais de 800 anos. Nossa. É impressionante, como é bacana. Marcos, vamos entrar aqui nessa recém-lançada Rota dos Sagrados. O que você pode contar aqui para os nossos ouvintes? Então, nós estávamos falando justamente dessas rotas de fé, né? Ou rotas de turismo religioso. O Brasil, ela tem várias, né? Como eu disse. Então, o Cristo Redentor sempre se preocupou em se colocar dentro dessas rotas, mas outras rotas, até por causa da distância ou até por causa do objetivo principal, não contemplava o Cristo, mas de qualquer forma o Cristo Redentor estava lá ajudando. Então, junto à Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, eles mapearam 67 Cristos. Então, desde Cristos privados ligados à igreja, ou até Cristos bem pequenos, até Cristos muito grandes. Acredito que nenhum maior do que o nosso, e muito menos com a vista que nós temos, né? Mas foram mapeados um Cristo por município de São Paulo. E o Instituto Redemptor, né, através do Cristo Redentor, ou Cristo Redentor através do Instituto Redemptor, ajudou nessa consultoria e ajudou nesse levantamento. E ali, a nossa ideia é que, posteriormente, o Cristo Redentor transmita sua bênção para esses cristos menores, para o fomento do turismo religioso nesses pequenos municípios, né? Porque tem cristos que estão no meio de uma lagoa, tem cristos que estão num alto que não tem acesso. Então, a Secretaria de Turismo veio nos apresentar, veio pedir a bênção ao Cristo Redentor e ao Padre Omar nesse sentido, né, de ajuda, para que continuemos nessa ajuda, nessa troca de experiência para o fomento do turismo religioso nesses equipamentos turísticos que eles mapearam. Espetacular. O Cristo é uma das 7 maravilhas do mundo, só por esse título, que é de 2007. 7 de 2007. 7 de julho de 2007. Nós participamos, fizemos toda
a campanha na época junto com a Arquidiocese, foi espetacular e conseguimos esse título vitalício, né? Porque é o Sim. Cristo e mais 6. E mais 6. Pra você ter ideia, quem ficou fora? Torre Eiffel, Estátua da Liberdade. São gigantes do turismo, né? Uhum. E a gente conseguiu conquistar esse título vitalício. Mas existe um Cristo em Lisboa, quer dizer, naquela cidade vizinha de Lisboa. Almada. Não é Almada, Não. chama... É o Cristo Rei. Cristo Rei. Cristo Rei, que Isso. fica ali na Docas, na região de Docas, Isso só que é do mesmo. lado de lá, numa cidadezinha, ali já muda a Depois cidade. da ponte, né? Depois da ponte. Cristo Rei, que eles dizem lá, os portugueses, e a gente também fomenta essa história, de que um tá virado, o Cristo do Rio tá virado para ele. Os dois estão um olhando pro outro. Olhando pro outro. Não sei se é verdade, até porque não deu para... Ninguém nunca comprovou isso. Mas que seja, a gente Sim. mantém isso daí, porque é uma forma de promover o Rio de Janeiro, promover o Brasil para o Sem turista. dúvida. Né? Que as pessoas começam a falar disso. Olha, lá no Rio de Janeiro tem lá o original e tá virado aqui pro nosso Cristo Rei. E eles levam muito a sério. O português também é muito católico, né? Muito religioso. Então eu acho que a gente precisa aproveitar melhor essas oportunidades que vêm através do turismo religioso. Seja pelo simbolismo, sejam pelos eventos, o que tiver que puder criar esses fluxos turísticos, né, e melhorar aqui a nossa atividade econômica. Marcos, nós vamos agora para um intervalo, rápido intervalo, e no próximo bloco a gente continua falando sobre as tendências do turismo religioso. Fiquem com a gente porque ainda tem muito mais vindo por aí. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Voltamos com o nosso último bloco, hoje conversando com Marcos Matos sobre turismo religioso. O que Aparecida, Juazeiro do Norte, Belém e o Santuário Cristo Redentor têm em comum? Por que esses destinos atraem milhões de peregrinos? Como fé, cultura e tradição criam experiências que emocionam e renovam propósitos. No episódio de hoje, conversando com Marcos Matos, secretário executivo do Instituto Redemptor, vamos falar sobre os destinos mais procurados, curiosidades e os impactos econômico e social do turismo religioso. Uma conversa direta sobre como a fé move pessoas, transforma cidades e mantém viva a história de comunidades inteiras. Marcos, vamos entrar aqui já no nosso bate-papo no terceiro e último bloco. Infelizmente, o papo bom passa rápido. Como a tecnologia tem sido usada para potencializar a experiência do turismo religioso? Eu acho que a tecnologia, sendo bem usada, ela potencializa muita coisa, né? O nosso instituto ele tem procurado cada vez mais dados e nós estamos com um grande projeto de um observatório do turismo religioso, né? Usar do que a gente tem de melhor aí de ferramenta. Inteligência artificial, o próprio Google Maps lá, quando você faz a avaliação, quando você tira foto, isso ajuda muito aquele peregrino ou aquele turista que tá pretendendo visitar uma igreja. Quando as próprias igrejas se preocupam em atualizar seus horários de funcionamento, dizer se tem guias. Então, através da tecnologia, e aí eu já vou dar um spoiler aqui, Sávio, nós temos parcerias para criar aplicativos pensados no turismo religioso e nas rotas de fé. Excelente. A começar aqui pelo Rio de Janeiro, né? Então, estamos construindo isso junto, através de outros agentes, para que você, peregrino, você que vive o turismo religioso, guia, aquele guia autônomo, aquela pessoa que está procurando, através da arte, através da história também, dar sua contribuição para o turismo religioso, renovar e refazer essa rota de fé, que a gente tem igrejas belíssimas, históricas aqui no nosso estado, na cidade do Rio de Janeiro, e a gente precisa justamente usar a tecnologia para colocar isso daí a serviço de todos. Maravilha. E o caso do Olhar do Redentor?
O Olhar do Redentor foi um projeto recém-lançado, lançamos agora no dia 18 de novembro, é um projeto que demorou para sair, a gente tem uns 3 anos aí que a gente está trabalhando em cima dele. É você que agora está em qualquer lugar do mundo e que quer ter a experiência de visitar o Cristo, você já pode fazer isso. Você faz uma visita virtual 360 e consegue ver aquela vista maravilhosa da Baía de Guanabara, das praias do Rio de Janeiro, o próprio monumento em si, você consegue entrar na capela Nossa Senhora Aparecida, você consegue ver o monumento de próximo da Zoom e ter a experiência que uma pessoa teria ao chegar ao Cristo Redentor. Isso já está funcionando? Já está funcionando. Olhar do Redentor, se você jogar aí no Google, você já consegue acessar esse site que tem essa experiência digital. Bacana, Marcos. Muito legal. Isso é muito bacana. Eu acho que, de alguma forma, também, primeiro, aproxima as pessoas. E segundo, que cria essa curiosidade das pessoas irem lá, né, pessoalmente, visitar. É isso, é a tecnologia ajudando e vocês lá fazendo um trabalho espetacular. E claro que isso vai impactar também na visitação. Marcos, como é que você enxerga como equilibrar preservação cultural, práticas religiosas e fluxo turístico crescente? Muito bem. Aqui no Santuário do Cristo Redentor, e agora eu falo como consórcio Cristo Sustentável, que estamos falando das 3 instituições que compõem, que é a Obra Leste Um Sol, o Instituto Redemptor e o Santuário Cristo Redentor, propriamente dito, nós temos uma cultura, ou melhor, nós temos uma frase que o nosso reitor adora repetir, que é sempre visar o lado cultural, ou seja, religioso, e cultural, ou seja, o diálogo com a sociedade, o diálogo com a cultura, o diálogo com a nossa própria história, né? Então, você preservar a cultura local, você preservar justamente essa cultura que entrega essa experiência que tanta gente tem falado aqui no turismo religioso, é você preservar também o turismo religioso. Porque nós sabemos que, como católicos, nós temos um dos pilares é a tradição. Sim. E a tradição, muitas vezes, vem pela cultura, né? Então, cultura e tradição andam lado a lado. Então, você ter essa preservar a cultura junto com o dado da sustentabilidade, que hoje em dia também não dá para a gente ter um turismo que seja agressivo, claro. Ou não dá para ter um turismo que não seja pensado de ponta a ponta, né? Então, isso impacta não só na visita do peregrino ou do turista, mas também impacta na experiência dele. Então, a gente quer tratar bem aqueles que chegam até nós. Queremos mostrar o que temos de melhor como cariocas e brasileiros e queremos mostrar nossa fé também. Maravilha. Ô Marcos, como envolver as comunidades? Um ponto importante é exatamente trazer as pessoas, enfim, as comunidades do entorno de cada uma dessas atrações para que elas sejam protagonistas desses roteiros, né, que estão sendo criados, estão sendo fomentados. Como você consegue incentivar o envolvimento dessas comunidades locais? Eu acredito que por uma criação, vamos colocar assim, um evento ou uma criação de 360, né? Você pensa lá, quando você pensa em religiosidade, você pensa em missa, você pensa num evento de show, mas nós podemos justamente linkar um show, um espetáculo ou uma apresentação cultural também com a parte religiosa. Então, justamente, esses 2 pesos, né? Trazer aquela população próxima de um santuário ou próximo de algum local religioso para dentro desse santuário, para dentro desse aparelho religioso, e dali você transformar algo mais. Então, a pessoa não vai só para uma missa ou para uma peregrinação, mas ela vai também para uma experiência de cultura, né? Uma apresentação cultural, apresentação musical, principalmente a Igreja Católica sempre foi essa detentora e essa que cuidava da cultura do mundo, sim, do Ocidente mais especificamente, né? Então, nós temos esse dever também de conservar isso. Então, ligando as 2 pontas, né? O cultural com o cultural. Maravilha. E como capacitar melhor esses profissionais que vão atuar diretamente com o turista?
Bom, então aqui é importante a gente fazer a distinção. A gente não está falando de uma pastoral do acolhimento apenas. Exato. A gente está falando de profissionais, né? Exato. Então, através de um curso de guia, através de um curso voltado para uma recepção mais personalizada, mais intimista nesse sentido de acolher. A própria Aparecida, o Santuário Nacional de Aparecida, é um case importantíssimo. Você vê como é que eles são profissionais, né? Como eles conseguem, todos no mesmo tom de voz, todos no mesmo tipo de tratamento. Então, a formação para essas igrejas ou para esses locais de peregrinação é um investimento que se faz para que aquele peregrino possa retornar depois. Ora, eu fui muito bem acolhido, fui muito bem orientado, às vezes, onde é o banheiro, onde eu consigo uma confissão, onde eu consigo comprar um souvenir, etc, etc. Então, saber lidar com esse peregrino, né, para que justamente, novamente, a experiência dele seja boa, excelente, né? Seja religiosa, seja a experiência de estar naquele local seja agradável, a gente precisa investir em profissionalismo, precisamos investir em profissionais que possam realmente cuidar desse peregrino que vem ao local. Marcos, para fechar, na sua visão, quais serão as grandes tendências do turismo religioso para os próximos anos? Então, eu acredito que as pessoas não vão querer mais apenas ver, não. Eu já estou sentindo que elas já estão mudando isso. Elas vão querer participar. Então, falando especificamente do turismo religioso católico, né? A pessoa vai querer estar naquela comunidade, mas ela vai querer ajudar de alguma forma. Então, seja numa obra social, uma entrega de quentinhas a moradores que estão em situação de rua, ou no cuidado com uma creche, ou no cuidado até de um artesanato, né? A pessoa chega, tem a experiência de pintar uma imagem que está branca, por exemplo, monocromática. Então, tem que trazer algo mais. Ou até uma visita a um mosteiro, por exemplo, né? A pessoa quer saber como é que é a vida de um monge. Ela não quer chegar lá e ver apenas a beleza de um mosteiro beneditino, quem sabe. Aqui a gente tem um mosteiro beneditino que é belíssimo, no centro da cidade, o São Bento. Mas ele quer saber como é que vive um monge, que horas que acorda, quantas vezes reza ao dia. Então ele quer participar disso também, ele não quer apenas ver, ele não quer ser passivo nesse sentido, ele quer ter uma atividade espiritual e participar junto a esses lugares de turismo religioso. Marcos, querido, daria para a gente ficar conversando aqui o dia inteiro com um assunto tão interessante. Muito obrigado pela sua presença aqui no Vox Populi Turismo. E, claro, obrigado a todos os nossos ouvintes pela companhia. Curtiu o bate-papo? Então siga o Vox Populi Turismo nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook e no Web TV Redentor, além de todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores, que são muito especiais e muito interessantes. Nos vemos no próximo programa e até lá! Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Você acabou de ouvir Vox Populi Turismo.